Quem usa o transporte público de Jardinópolis voltou a se queixar da falta de estrutura em um ponto de ônibus na entrada da cidade. Os mais atingidos são os cadeirantes. Um problema que continua. Lembra daquele ponto de ônibus na rodovia Arthur Costa Curta, na entrada de Jardinópolis, que não oferece nenhuma segurança para os usuários? Na época, mostramos o sufoco da Dona Maria, que aos 65 anos precisa atravessar a pista, desviando dos carros para entrar no coletivo. Pois é, voltamos lá e o cenário ainda é o mesmo. Quando vocês vieram aqui, o descaso continua o mesmo, né? A prefeitura joga o problema para o governo do estado joga para a prefeitura e isso acontece até mesmo com o DR. Um joga o problema para o outro e ninguém resolve nada. Pior para os cadeirantes que passam por humilhação frequentemente com a falta de acessibilidade em vários veículos. Esta imagem publicada nas redes sociais mostra o deficiente sendo carregado até a porta traseira. Nós também já exibimos um vídeo que mostra o sofrimento de uma moradora que só conseguiu entrar no ônibus com a ajuda de 3 pessoas. Mesmo com um adesivo de acessibilidade, o veículo não contava com elevador. O desrespeito com os deficientes chamou a atenção da sociedade e o caso foi parar no Ministério Público. A Associação de Moradores do Bairro Complexo Morumbi protocolou no dia 9 de outubro, aqui na promotoria, um requerimento pedindo o cumprimento da lei que trata de inclusão social para deficientes físicos no transporte coletivo. Uma resposta seria apresentada em 30 dias, mas um mês se passou e até agora nenhum posicionamento foi dado aos moradores. Se a promotoria não tomar as medidas judiciais cabíveis, nós vamos estudar a possibilidade de entrar com uma ação popular para tentar resolver o problema da população. A prefeitura informou por meio de nota que não se manifestará sobre o assunto. O presidente da Associação do Bairro Morumbi critica a postura do executivo. Porém, já houve alguns assuntos em redes sociais que o prefeito talvez querendo intimidar a gente, só que a gente não vamos se intimidar por isso. A gente pegamos essa ação para ir até o final. Este vereador diz que mesmo a rodovia sendo fiscalizada pela Artesp, a prefeitura deveria garantir o direito do serviço de qualidade aos usuários que dependem do transporte coletivo. Para ele, falta compromisso com a população. Está faltando um pouco de esforço da prefeitura em tentar resolver aquele problema ali? Olha, eu acredito que sim, porque eu acredito que se o prefeito quiser agir, fazer alguma coisa, eu acredito que acontece assim, alguma coisa melhor para a população daquele bairro. Rafael Aguiar, de Jardinópolis, para o Jornal da Clube. A empresa RIB, responsável pelo transporte, informou que não registrou nenhuma ocorrência de defeito no funcionamento do elevador do veículo exibido na matéria, mas vai reforçar o monitoramento e o processo de revisão de todos os equipamentos. O Ministério Público, a Artesp e a Prefeitura de Jardinópolis não se manifestaram até o fechamento desta edição. Cláudia Prates traz mais informações. Cláudia. Pusse, sobre este assunto eu converso agora com o advogado especialista em trânsito, Ademar Padrão. Doutor, a situação que o usuário enfrenta tem solução? Boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Felizmente, sim, tem solução. E a solução está ao alcance do poder público. Neste caso, assistimos às imagens, se trata de uma propriedade do município de Jardinópolis, que concorre com o Estado na questão daquele sistema viário, que é uma vicinal. Então, o que nós necessitamos mesmo, aquela população principalmente, é que a lei seja cumprida, no mínimo, porque não estamos falando de um fato, uma situação que começou ontem e, na verdade, ela se arrasta há muito tempo. Então, solução tem, basta agir. A reivindicação junto ao Ministério Público mostra que na política não existiu possibilidade de mudança? Infelizmente, sim. Assistimos aí uma questão numa cidade pequena, poucos habitantes, mas que a questão política se exauriu, não conseguiu resolver um problema que, na minha maneira de ver, é simples. Nesse caso, a população não tendo mais o corpo político da cidade, que é o prefeito e a Câmara Municipal, ele deve se socorrer a meios alternativos, ações individuais, ações populares ou o Ministério Público, que é o guardião da lei. A acessibilidade é direito garantido? Sim. A Constituição Federal de 1988 já garante esse direito. O artigo 5º, inclusive, impede a discriminação das pessoas portadoras de necessidades especiais. E uma lei agora, desse ano, que vigora a partir de 6 de janeiro do ano que vem, ela sintetiza toda a legislação nacional nesse sentido. E o artigo 48 dessa nova lei, que é a Lei 13.146 de 2015, diz que é obrigação do Estado diminuir as diferenças para as pessoas, principalmente portadoras de necessidades especiais.
judiciais. Então o que estamos aí é diante de uma situação que deve ser resolvida a bem da população e a bem do munícipe, que paga os seus impostos, paga inclusive a tarifa para poder ter um serviço que infelizmente ele não tem a contento. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco nós vamos mostrar o ataque ao carro forte em Guatapará. 2 veículos foram abordados na rodovia Antônio Machado Santana e um vigilante morreu. Pucci. Ok, Cláudia.